Grupo 1 e ficamos com o tema a história dos números reais. Para chegar nos números reais, temos que ver toda a trajetória até lá. Então, como foi que surgiram os números? O número surgiu a partir do momento em que existiu a necessidade de contar objetos e coisas, e isso aconteceu há mais de 30 mil anos. Os homens nessa época, eles viviam em cavernas e grutas e não existia a ideia de números, mas eles tinham essa necessidade. Assim, quando o homem ia pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeiras. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. Com o tempo e com a evolução do homem, ele deixando de ser nômade e se fixou em um lugar, esse passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois o homem precisava controlar o seu rebanho. Então, ele começou a utilizar pedras. Para cada animal, representava uma pedra. Mas como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. E ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim, era possível manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro animal selvagem ou apenas se perdido. E foi aí que entrou o sistema de números, né? Só que com o tempo isso não foi sendo muito satisfeito, precisava-se de mais. Então foi quando começou a formar os conjuntos. Definimos por conjuntos o agrupamento de termos com características parecidas. No caso da matemática, os números são agrupados em conjuntos denominados numéricos. Ao longo da história da matemática, de acordo com as necessidades de representar certas situações, o homem buscou símbolos capazes de satisfazer suas necessidades. E foi aí que começou a formar os conjuntos, né? Aqui temos alguns exemplos de símbolos que eram utilizados naquela época por egípcios, sumérios, os maias, os hindus, até chegar no atual, os números de hoje. Agora vamos entrar no conjunto dos números naturais. Os números naturais foram o primeiro conjunto numérico a ser levado em consideração historicamente. Eles surgiram a partir da necessidade de contar do ser humano. O conjunto dos números naturais possui como elementos os números positivos inteiros, como 1, 2, 3, 4. Esse conjunto possui as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Esse conjunto de números naturais tiveram suas origens com os egípcios, partindo da necessidade de efetuar cálculos rápidos e precisos, já que estavam acontecendo muitos progressos com a construção das pirâmides, os quais marcaram o fim da pré-história, pois com o número concreto, pedras, riscos, nós, não estava sendo mais prático. Foi quando surgiram as representações da quantidade de objetos através de desenhos ou símbolos. Todos os cálculos que os egípcios efetuavam eram baseados em adição de números inteiros. Mas com o decorrer do tempo, houve a necessidade de expressar uma parte do todo através de um número. Para isso, o número inteiro não servia. Mais para frente, vamos entender mais sobre os conjuntos dos inteiros. Então, outros povos também criaram o seu próprio sistema de numeração, mas foram os romanos que criaram um sistema de numeração bem mais prático e eficiente. Com esse sistema de numeração, ficou muito fácil de escrever qualquer número, por mais que ele fosse. E como esses números foram criados
para tornar mais prático contar as coisas da natureza, eles foram chamados de números naturais. Então, aqui temos um exemplo do conjunto dos números naturais, que ele é representado por esse Nzinho, e tem gente que aceita e tem gente que não, mas o zero incluso nesse grupo. Então, temos aqui o 0, 1, 2, 3, 4, e tem gente que usa com asterisco, né, retirando o zero. Fica 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente.